quero aproveitar alguns minutos e trazer para os internautas e para todos aqueles que acessam as redes sociais uma mensagem centralizada nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Uma certa ocasião, Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e encontrareis nelas a vida eterna. Todo o segredo da vida, da morte, da ressurreição, da eternidade, está centralizada na Palavra de Deus. É aqui que nós temos as respostas para esses mistérios que nem todos, ou a maioria da humanidade, desconhece. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos deixou esse livro para que nós possamos examiná-lo e fazer uma reflexão em nossas próprias vidas. Por que existimos? Para onde iremos após a morte? Muitos acham que morrer é uma coisa simples, que após a morte não haverá nada a se fazer, isto é, enterrou, acabou. Outros afirmam que haverá purgatório e outros afirmam que haverá reencarnação. Cada um dá uma versão, mas a versão uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Leia, está escrito, João capítulo 5, verso 27 em diante. Querido, Deus não tem prazer que ninguém seja condenado. A Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Se não houver conversão da nossa parte, nós seremos condenados. Não por Deus, mas pela nossa própria cegueira espiritual. Todos têm o direito de receber a palavra ou negá-la. A decisão é pessoal. Ninguém é obrigado a receber essas palavras e dar credibilidade a elas. Nem a grande top model Gisele Bündchen, que é uma das mulheres mais glamourosas do mundo fashion, nem ela com o seu glamour, com a sua beleza, é obrigada a aceitar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas Gisele Bündchen, um dia, vai ser obrigada a descer à sepultura, como eu vou descer, e você que está me assistindo vai descer, e toda a humanidade um dia descerá para a sepultura. Estou aqui no cemitério de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aqui nesse cemitério, há centenas de jovens que foram vítimas da tragédia da Boate Kiss. Foram 242 jovens que numa noite só, infelizmente, perderam as suas vidas precocemente. Lamentável o que ocorreu em 2013, do ano de 2013. Lamentamos profundamente, porque a morte é implacável. A morte não respeita e não manda recado para ninguém. Por isso que diz a Bíblia: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus, nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Realmente, hoje a sociedade, a juventude, há um vazio na vida de cada um. E eles procuram preencher esse vazio através das baladas da noite, através do sexo, através da promiscuidade. Hoje o que tem alta é baladas, é prazer explícito. Mas tudo isso vai acabar um dia, querido. Vocês viram agora, no dia 13 de novembro de 2015, há poucos dias em Paris, em plena capital francesa, os terroristas da Al-Qaeda, jovens islâmicos, entraram naquela cidade com os corpos cheios de bombas e com armas de fogo e exterminaram mais de 130 pessoas numa noite só. E segundo a mídia, os jornais, eles entraram numa casa de espetáculo, onde havia um show de rock. E em pleno show, centenas foram fuzilados a sangue frio. Lamentamos, isto é inadmissível. Terroristas da Al-Qaeda matar em nome de Alá. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus dos profetas, é um Deus de amor, um Deus que quer salvar toda a humanidade. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Só em Cristo há razão para viver. Jesus Cristo é a expressão máxima da vida.
Tanto é que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou dar um exemplo para você que às vezes não crê nessa proposta da vida eterna. A Caixa Econômica Federal não garante um prêmio para quem acerta a Mega Sena? E quando o prêmio está acumulado, a maioria não faz a sua fezinha? Querido, Jesus garante a vida eterna para quem acertar o caminho. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para que você percorra esta jornada espiritual, estas veredas da vida, você tem que ter a Bíblia como regra de fé. Eu vejo a Bíblia como um GPS, espiritualmente falando, que nos direciona ao verdadeiro Deus. Deus não se identifica pelas religiões, nem pelas filosofias. Deus se identifica única e exclusivamente pela sua bendita palavra. Porque a sua palavra é vida, é espírito e vida. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Faça uma experiência enquanto você tem tempo, porque o tempo passa e não volta mais. O profeta Isaías disse: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deus está pronto a nos abençoar, a pleitear as nossas causas e nos conceder vida, vida de equilíbrio, vida de paz. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas ao outro lado da realidade dos fatos, se Jesus é luz, é vida, há um inimigo chamado Satanás. E a Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. E ele está realmente eliminando milhares de vidas através da operação da morte. E o diabo é que possuía o império da morte. E quem não tiver em Cristo, infelizmente, vai ser uma presa fácil de Satanás. Preste atenção nesse texto que eu vou ler para você, no livro de Hebreus, capítulo 2, e o versículo 14, está registrada as seguintes palavras sobre o império de Satanás. Hebreus, capítulo 2, e o verso 14, está registrada as seguintes palavras: e como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus Cristo também participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse ao que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. São fatos reais, queridos. O diabo possuiu o império da morte, mas Jesus veio para isso, desfazer as obras do diabo. Só em Cristo nós podemos ser vencedores, mas sem Jesus, o diabo continua sendo implacável, matando e destruindo milhares de vidas no mundo. Paulo diz uma certa ocasião: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. Só em Cristo você pode vencer as astúcias de Satanás, vencer as armadilhas de Satanás. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades do ar. Deus nos deu uma arma para a gente vencer o diabo e as trevas. Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir sofismas e fortalezas, e contra toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Faça uma experiência enquanto você tem oportunidade, porque a vida se vive uma vez só. No livro de Hebreus, capítulo 2, e capítulo 9, o verso 27, melhor dizendo, está escrito o seguinte: o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo final. Leia Hebreus, capítulo 9, e o verso 27. Que Deus te abençoe. Deus é contigo e tem o melhor para você. Fique na paz do Rei. Shalom.